Reverberação é quando o som quica na parede, no chão, no teto e volta para o microfone, causando esse áudio horrível que você está ouvindo agora. Um bom microfone de lapela pode até ajudar, mas não faz milagres. Hoje eu vou te ensinar a transformar o seu áudio disso aqui para isso aqui. Tudo isso de uma maneira prática e simples. Vamos testar ferramentas que limpam o seu áudio. E eu também vou te ensinar como evitar ou até eliminar reverberações e todos aqueles ruídos indesejáveis em suas gravações ou em suas transmissões ao vivo. O primeiro passo é considerar a sua realidade e o seu objetivo. A sua realidade é o seu espaço físico, o seu orçamento, ou seja, quanto você dispõe financeiramente para comprar equipamentos, os seus equipamentos atuais e também o seu ambiente, que inclui aí ruídos que você não tem nenhum controle, como por exemplo, vizinhos gritando, buzina, trânsito ou até aquele avião passando na hora que você está gravando. O seu objetivo é que tipo de vídeo você quer gravar, porque dependendo desse objetivo, dependendo desse conteúdo, um pouco de reverberação não é um problema tão sério ou até alguns ruídos podem passar aí tranquilamente desapercebidos. Agora, eu já vi vários criadores de conteúdos com reverberação ou até com alguns outros ruídos que eu consideraria indesejáveis, mas bombando na internet, com vários e vários aí inscritos e várias visualizações, eu diria até milhares de visualizações. Agora, uma coisa que eles nunca têm são barulhos, ruídos permanentes ou barulhos constantes, como por exemplo aquela buzina que não sai, que está sempre lá, pé, 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 pé. Isso é realmente irritante. Ou até, por exemplo, briga, gritaria, que está sempre lá e não para. Aqui no Rio de Janeiro, tiroteio, por exemplo. Acho que você, por exemplo, tiroteio, eu acho que a redução de ruídos iria tirar. Pelo menos no meu caso aqui, a grande maioria das vezes funciona. Outras questões também são ruídos causados por equipamentos que são de baixa qualidade ou até interferências causadas por outros equipamentos. Então, esses ruídos são extremamente irritantes. Mas presta bastante atenção nisso aí. Considere sempre a sua realidade e o seu objetivo. Esse é o primeiro passo e todos os outros vão praticamente depender desse início que você precisa estabelecer com bastante certeza. O segundo passo é a escolha do microfone. Temos dois tipos de microfones, dinâmicos e condensadores. Esse que eu estou usando agora aqui no momento é o Rode PodMic USB. Ele é um microfone dinâmico. Ele tem uma melhor rejeição a ruídos quando a gente compara com condensadores. Condensadores, eles são bem mais sensíveis, então eles conseguem capturar bem mais detalhes na sua voz, mas consequentemente também capturam bem mais ruídos externos. Então o microfone condensador não é tão recomendado para um ambiente que não é tratado. Eu recomendo mais o microfone dinâmico. E você tem aí os padrões polares também. Normalmente, o padrão polar mais usado é o cardioide, que é quando o som é captado pelo menos nessa parte aqui da frente do microfone. Por exemplo, aqui no XCM50, que é um microfone condensador, o áudio é capturado, o som é capturado aqui nessa parte. Ele tem uma melhor rejeição, por exemplo, se você falar um pouquinho mais de lado, ele já não captura tão bem a sua voz. Então, por exemplo, se eu falar um pouquinho mais de lado aqui, você vê que a qualidade da minha voz já cai bastante. E a parte de maior rejeição de ruídos desse microfone e de outros também no padrão cardioide é a parte de trás. Então, escolha um microfone com um padrão cardioide e se você não tem um ambiente tratado, mesmo que você use filtros, hoje em dia eu não recomendo usar praticamente nenhum microfone sem filtros, até porque é muito difícil ter uma pessoa, vamos dizer assim, a gente ter um ambiente completamente tratado. Isso a gente tem em um estúdio. Se você tem um estúdio, beleza, usa um microfone condensador que o áudio vai ficar uma beleza, mas normalmente a gente não tem esse controle. Principalmente porque a gente faz essas gravações de vídeo em casa, normalmente, e aí sempre tem um ruídozinho, sempre tem uma coisinha que a gente não espera e acaba acontecendo, mas a gente pode usar uma redução de ruídos. É o que eu normalmente recomendo e eu estou usando uma redução de ruídos aqui, vou falar sobre ela um pouquinho mais tarde, mas eu não recomendo usar qualquer microfone hoje em dia sem redução de ruídos, principalmente se ele for condensador.
por ele ser mais sensível. Mas aí está o problema. Por ele ser mais sensível, você vai precisar adicionar mais processamento nessa supressão de ruídos. E isso pode acabar afetando a qualidade da sua voz. Então, se você não tem um ambiente tratado, escolha um microfone dinâmico, tá? Seria isso que eu escolheria nesse caso. Ou então você pode tratar o ambiente, a gente vai falar disso também, mas se não é, escolha um microfone dinâmico, é a melhor escolha nesse caso. Outra questão também é para você diminuir reverberação ou diminuir qualquer outro ruído indesejado, você fala a uma distância, pelo menos aqui, por exemplo. Eu estou numa distância praticamente aí de 2 a 3 dedos praticamente do microfone, mas eu estou usando uma espuminha porque esse PodMic ele é bem suscetível a P's e B's, então aos explosivos ele é bem chatinho com relação a isso, mas fale mais próximo do microfone, não engolindo o microfone, fale mais próximo do microfone e diminua o ganho. Isso vai fazer com que o microfone se concentre, capte melhor a sua voz e consiga rejeitar melhor os ruídos que vêm do lado esquerdo, lado direito, de cima, de baixo, falando de reverberação, ou outros ruídos que são indesejáveis. A mesma coisa num condensador. Agora, se você não tiver uma espuma, não tiver um pop filter ficar bem feio, porque tem aquele pop filter gigantesco lá que a gente pode botar aqui na frente, muita gente não gosta de usar, o que você vai fazer? Você vai falar você vai falar no microfone de forma que a gente chama de off-axis, que é mais ou menos na diagonal, tá? Porque aí você joga o ar que sai da sua boca, ele é projetado para frente e não direto para a cápsula do microfone. Aqui eu tô direto porque eu tô usando um pop filter, mas se eu não quisesse usar um pop filter, eu teria que seriamente colocar esse microfone mais de lado, porque senão os P's e os B's iam fazer você sofrer aí. Então você fala mais um pouquinho de lado, porque aí quando eu vou lá, o que acontece? Ele é projetado aqui para frente e não para dentro da cápsula. Então, muita gente tem um áudio ruim. Por quê? Porque não sabe controlar o ganho do microfone e também não tem a técnica certa para usar o microfone. Então presta bastante atenção nisso aí. Microfones de lapela são omnidirecionais. Então omnidirecional, ele capta tudo em volta. Então isso faz com que eles sejam bem mais sensíveis, captando bem mais ruídos. Eu aconselho fortemente, se você está usando um microfone, por exemplo, em um ambiente que não é tratado e você está usando um microfone de lapela, eu aconselho tratar esse áudio depois. Eu vou te mostrar as possibilidades aqui, você tratar esse áudio depois. Agora, se quiser dar uma ajeitada nesse áudio, não ter tanto ruído, você pode aplicar uma redução de ruídos desses microfones. Normalmente eu não recomendo, porque sempre acaba alterando um pouco a qualidade da voz. Normalmente eu não recomendo, eu prefiro depois retirar em pós-produção, mas o ideal é que você faça o máximo possível para evitar usar muito processamento em uma redução de ruídos, seja ao vivo, em tempo real, ou seja gravado depois em pós-produção. Então, considere todas essas dicas que eu dei até agora e mais as próximas que vão vir agora. O terceiro passo é você tratar o ambiente. Existem duas formas que, na minha opinião, são as mais baratas, que é você comprar espumas acústicas, que é o que eu coloquei aqui, ou você colocar cortinas. É bem comum você ver aí em podcasts, por exemplo, cortina praticamente cercando o estúdio todo. Existem também painéis acústicos, mas na minha opinião eles são bem caros. Você pode até fazer painel acústico em casa também, mas cada caso é um caso. Lembrando que quanto maior o ambiente, maior vai ser a área coberta pelo som e, consequentemente, mais reverberação você vai ter. O meu espaço aqui ele é pequeno e o que acaba acontecendo? Eu tenho uma reverberação, o áudio que quica na parede e volta de uma forma mais rápida do que, por exemplo, em um ambiente de uma igreja, porque lá você tem reverberação e você tem eco. Aqui nesse caso eu não tenho eco porque o espaço é muito pequeno para ter eco, eu tenho mais reverberação e aí o som bate e volta com mais rapidez e volta aqui para dentro do microfone. Tem outra questão também que é importante, por exemplo, a minha voz ela é projetada aqui para frente, então eu coloquei uma espuma acústica praticamente fazendo um U aqui na minha frente. Ali atrás eu não coloquei, por quê? Porque a parede ela é bem distante de mim.
Agora, se a parede fosse mais próxima, com certeza o áudio iria quicar nessa parede aqui atrás também e ela deveria ser tratada. Cada caso é um caso e não caia na armadilha de copiar simplesmente um youtuber X ou um youtuber Y que você viu. Simplesmente, eu coloquei isso aqui, eu coloquei aquilo lá, e aí você vai e compra essas espumas ou esses, vamos dizer assim, compra essa ideia para poder tratar o seu áudio, sendo que a sua realidade é totalmente diferente daquela pessoa e não vai funcionar. Lembre-se do seguinte, não busque o áudio perfeito, mire no áudio eficiente. Passo 4. Técnicas e ferramentas. É extremamente importante que você saiba utilizar o microfone. Eu falei sobre padrões polares. Esse microfone aqui tem um padrão polar cardioide, que é o mais recomendado, e também falei da questão de você utilizar um pop filter e, se não tiver, falar com o microfone um pouquinho mais de lado para evitar, por exemplo, explosivos e até um pouco dos sibilantes. Agora, quando a gente fala de ferramentas, uma que eu mais gosto de usar, eu não me vejo utilizando, sendo bem honesto, não me vejo utilizando qualquer microfone sem redução de ruídos e compressão. Nesse momento, eu estou usando aqui, só para você ter uma ideia, eu estou usando o Sonar da SteelSeries e eu estou usando a redução de ruídos dele. Você vê que tem compressor aqui também, tem um gate, mas eu não uso nada dele aqui, somente a redução de ruídos. E aqui você consegue controlar a intensidade dessa redução de ruídos. Existem duas situações. Uma, se você quiser retirar ruídos ao vivo, ou seja, em tempo real. E se você estiver usando um Zoom, ou o Google Meet, ou o Skype, eles já possuem um filtro de redução de ruídos nativo e que funciona muito bem e cada dia mais tem melhorado e está usando já inteligência artificial. Você não precisa de nenhum outro para poder, por exemplo, participar de uma reunião, fazer uma apresentação usando essas ferramentas. O próprio OBS tem também um filtro de redução de ruídos nativo, eu não gosto muito de usar e nesse momento, como eu falei, eu estou usando o da Sonar da SteelSeries, tá? Mas se você quiser retirar ruídos, por exemplo, em pós-produção, você tem que ter um pouco de conhecimento, porque, por exemplo, o editor que eu uso, que é o Filmora, para retirar ruídos é uma porcaria. Você pode usar o Audacity é muito bom para retirar ruídos, mas vai demandar um pouco de conhecimento. Um conhecimento pequeno, mas vai demandar também um conhecimento. Agora, o que você pode fazer, tanto para retirar ruídos, de forma, vamos dizer assim, quando você estiver falando ao vivo com alguém, por exemplo, quando eu estiver fazendo uma transmissão ao vivo, ou quando eu estiver participando de alguma reunião, ou qualquer outra coisa, ou até em gravações, você pode utilizar aquele que eu acho que é o mais, na minha opinião, é o melhor redutor de ruídos do mercado, mas não é grátis. Você pode utilizá-lo gratuito, mas você usa somente 60 minutos, que é o Crisp. Eu já fiz um vídeo aqui testando o Crisp e o Crisp, na minha opinião, atualmente é o melhor redutor de ruídos do mercado. Não é grátis, infelizmente. Mas você tem aí, acredito eu, 60 minutos gratuito por dia ou 90 minutos se você cadastrar um e-mail com domínio próprio. Pelo menos quando eu usava era assim. Nesse momento o preço dele é $16 por mês. Ou você pode pagar também anualmente, aí você tem um descontozinho. Se você busca algo bem mais profissional, o Crisp é a sua solução. Agora, para usos gerais, como eu estou fazendo aqui uma gravação e por aí vai, para a grande maioria das pessoas, o Sonar já vai resolver e é gratuito. Agora, existem outras ferramentas que você pode utilizar para retirar ruídos em pós-produção e você não precisa ter nenhum conhecimento em edição para poder fazer isso. Uma delas é o Clean Voice. Eu testei esse carinha aqui e o que acontece? Não funcionou tão bem para mim. Eu acho que ele funciona bem com, por exemplo, um áudio que já está bom, mas esse é um ponto legal aqui. Não dá para esses programas um áudio horrível. Procure fazer com que o seu áudio fique o melhor possível para que quando você jogar o seu áudio para esses programas, eles trabalharem com coisa boa e te entregarem uma coisa melhor ainda. Agora, não vai dar um troço extremamente ruim, como eu dei aqui, só para mostrar, para depois você ter algo que
da mesma forma não fique tão apresentável, tá? Mas você vai ouvir o áudio aqui, você vai entender do que eu tô falando, porque o áudio é realmente muito ruim. Ouve só, esse aqui é o original. Esse é o áudio utilizando o microfone do próprio celular a mais ou menos uma distância de 1 metro em um ambiente não tratado. Celular da Motorola, utilizado mais ou menos a uma distância de 1 metro, não estava nem tão longe e o ambiente não estava tratado porque eu gravei ali na parte de trás aqui do meu estúdio. E aqui com o Clean Voice ativado. Não mudou muita coisa. Talvez se você usar o seu e-mail e se inscrever, criar uma conta, você consiga ter melhores resultados. Mas sem criar uma conta, esse aqui foi o resultado que eu obtive. Ouve só. Esse é o áudio utilizando o microfone do próprio celular a mais ou menos uma distância de 1 metro em um ambiente não tratado. Não mudou muita coisa para mim, não. Mas vale a pena você se inscrever e testar, porque é só você fazer o upload do áudio e aí só apertar em um botãozinho e ele já vai limpar o áudio para você e você não vai precisar de tanto conhecimento como, por exemplo, vai demandar aí o Audacity. Eu digo tanto conhecimento porque tem pessoas que não gostam de mexer nesses programas. Eu mexo e para mim não é tão trabalhoso assim, mas eu já estou acostumado. Mas tem muita gente que não quer passar por esse processo. Então a melhor coisa são esses sites aqui. O que eu mais gosto é o Adobe Podcast, que tem o Voice Enhancer. Eu tenho até a versão paga, mas na versão que não é paga, você tem aqui a redução de ruídos e também uma amplificação, uma melhoria do seu áudio, mas você não consegue controlar a intensidade. Na versão paga você consegue controlar a intensidade, por exemplo, da melhoria na parte de voz e da melhoria também na parte de redução de ruídos. Mas eu vou colocar aqui o original para você. Esse é o áudio utilizando o microfone do próprio celular. E aqui você tem o Enhanced, ou seja, o melhorado. Esse é o áudio utilizando o microfone do próprio celular a mais ou menos uma distância de 1 metro em um ambiente não tratado. O que acontece? Não é que ficou a melhor maravilha do mundo, porque foi o que eu falei. Eu entreguei para esse programa praticamente lixo, o áudio estava muito ruim. E ele conseguiu ajeitar e, assim, meio que salvar o meu áudio. Esses programas, eles são programas emergenciais. Então, se seu áudio está realmente muito ruim, você vai neles e eles vão te ajudar para fazendo realmente mágica, um milagre mesmo com o seu áudio, como você acabou de ouvir aí. Agora, o ideal é você fazer o máximo possível para que o áudio já entre lá no seu programa bom. Então, o ambiente faz esse tratamento, usa essas técnicas que eu falei para você, usa um bom equipamento, o equipamento mais apropriado para a sua realidade. Então não vai copiando fulano, copiando ciclano, sem saber que você pode acabar gastando dinheiro à toa. Pensa nisso e se tiver qualquer dúvida, fica à vontade para aqui embaixo nos comentários mandar aí a sua dúvida, que você sabe que eu respondo praticamente todos os comentários. Literalmente eu respondo todos os comentários. Eu fico um maior tempão aqui só respondendo. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, manda ver lá e clica no sininho para você não perder nada que eu posto aqui. Considere se tornar membro. São apenas R$ 4,99. Você tem diversas vantagens. E como sempre, eu vou deixar aqui 2 vídeos para você assistir. Vai lá, assiste. Foram feitos aí com muito carinho. Tenho certeza que você vai gostar. E se puder, deixa um like lá. E se deixar comentário, você sabe que eu vou responder. A gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço.